Olá a você que nos acompanha, é um prazer tê-los conosco, todos vocês que têm acompanhado o trabalho em favor da chamada reunião de paz. Esse é o terceiro episódio que estamos gravando, visando a preparação, ou pelo menos a reflexão em torno da tarefa dos pais na educação dos filhos. Desafio enorme, talvez o mais importante desafio da humanidade, porque formará homens de bem. Nós estamos aqui no terceiro episódio, os outros dois estão disponíveis também no meu canal de YouTube, no canal de YouTube da Agenda Espírita Brasil, e este vai tratar sobre a atitude dos pais. Nós estamos aqui com a Aglaê Silveira, educadora, evangelizadora, psicóloga da cidade de São Paulo, integrante da Sociedade Espírita Mãos Unidas, e esta oportunidade nos enche o coração de alegria. Aglaê, obrigado por estar conosco. A sua saudação inicial. Quem agradece sou eu, Orson, porque eu tenho a convicção de que o que nós vamos tratar hoje é de fundamental importância para a família, para a criança, para os pais. Então, eu estou muito contente com essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que bom. A sua felicidade é também a nossa felicidade, viu, Aglaê? Então, nós vamos compartilhar o arquivo aqui preparado, que nós vamos utilizar hoje. Nós temos aí atitudes dos pais. Isso, hoje nós vamos, porque no programa passado, na live passada, nós pegamos mais o desenvolvimento do ser, tendo como base a criança. Só que tem uma coisa, Orson, a criança não tem um desenvolvimento pleno, vamos dizer assim, se não tiver o acompanhamento dos pais. Eu gostaria tanto de dizer aos nossos queridos companheiros que quando nós resolvemos ter um filho, nós nos comprometemos com o plano espiritual. E um espírito que está lá no plano espiritual, ele tem esperança com relação a nós. É como se eu dissesse para você, Orson, vamos nos encontrar, que nós vamos fazer coisas muito interessantes, e você ficasse esperançoso, né? Então, é a mesma coisa, a criança vem para o mundo material esperançosa da atitude dos pais, porque ela não é capaz, e sabe disso, de reger sua vida até um certo momento. Então, os pais são os sólidos, né? A parte que lhe dá coragem. Muito bem. Para você que assistiu às duas lives anteriores, na primeira reunião de pais, na live passada você vai se lembrar que havia fotos, ilustrações muito lindas. Essas fotos vão se repetir aqui, mas a fala hoje é diferente. A Aglaê se valeu de gráfico daquela psicóloga que nós vamos apresentar, e partindo aqui do finalzinho da live passada, né, Aglaê? Isso. Então, nós dizemos que filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do processo evolutivo. E aí nós pusemos a maior família que nós conhecemos, que tem 17 filhos. Então, o que eu queria dizer para você, Orson, é que nós estamos em família, nós estamos numa sociedade menor. Eu não sei se você se recorda que eu falei para você, quando a gente joga uma pedra no lago, ela faz círculos, cada vez concêntricos, mas cada vez maiores. O primeiro círculo é a família. E o espírito, quando reencarna, ele vem esperançoso nesse acolhimento familiar, que é o primeiro meio onde ele vai viver. Então, nós olhando essa fotografia, nós vamos ver cada um deles
teve a sua oportunidade, continua tendo, e você pode ver que essa mãe e esse pai são muito amorosos. Muito. A gente nota pela expressão deles e das crianças. Que coisa bonita, né? Uma foto dessa qualidade, uma família tão grande, com filhos aí que foram nascendo um atrás do outro. Precisa ter muita coragem, né, Aglaê? Sim, precisa ter muita coragem. Talvez mais do que a gente imagine, Orson, se a gente pensar na responsabilidade de receber um filho de Deus para educá-lo, né? Você diz bem, não se trata apenas da questão de alimentação da família, de sobrevivência material da família, mas maior que isso é a responsabilidade moral dos pais perante esses espíritos que chegam. Sem dúvida nenhuma. Você pode ver que, às vezes, Orson, há famílias humildes que têm dificuldade em criar materialmente os filhos, elas têm muitos filhos, de forma que o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é dar acolhimento àquele espírito que vem para mais uma experiência, né? Então, talvez a gente não dê a importância que isso tem, porque nós não paramos para pensar que, quando nós entramos, por exemplo, numa escola, nós estamos todos imbuídos de alegria, de esperança, e cada ano que passa vai nos aproximando cada vez mais da nossa conquista. Pois bem, Orson, quando nós encarnamos é a mesma coisa. Nós estamos entrando num curso e a pergunta do espírito é: será que eu vou me sair bem? Nem me diga. Muito bem, nós temos aí a psicóloga americana, não é, Sim. Clay? A Pamela Levin, que foi a que estudou esse ciclo, ela chama ciclo do poder, porque é mesmo, e ela estudou. Então, nós estamos colocando por uma questão de justiça, né? Nós vamos nos basear no estudo dela. Então, qual é a linha do crescimento? Vamos ver. Na linha do crescimento, Orson, os pais dão três ordens. Essas ordens são verbais? Não. São conscientes? Também não. Como é que é, então? É o que eu sinto pelo meu filho. Então, a melhor, vamos dizer assim, seria cresça no seu ritmo. Cada indivíduo, Orson, tem um ritmo de crescimento. O que parece muito rápido para um ou muito lento para o outro é o ritmo dele. E uma das coisas sábias que nós precisávamos ter é reconhecer em cada criança uma individualidade e em cada individualidade uma necessidade de se sair, de crescer, de fazer do seu jeito. Aglaé, isso significa, em outras palavras, dizer que nós não temos que fazer nenhum tipo de comparação entre as crianças. Olha, comparar talvez seja uma das atitudes mais agressivas, eu vou usar uma palavra forte, agressivas. Por quê? Já aconteceu isso conosco, Orson, inclusive quando nós já estamos adultos. Sim. E nós ficamos nos sentindo mal, seja a comparação, olha, você é melhor que o fulano, ou a comparação, você não chega nos pés dele. Então, nós nos preocupamos. E por que nós nos preocupamos? Sabe por quê? Porque cada um tem a sua individualidade. Não é melhor nem pior do que ninguém. Eu sou eu, você é você, e isso é a maravilha do universo. Deus não faz duas folhas iguais. Você pode pegar a maior árvore que você conhece, não tem duas folhas iguais. Então, quer dizer que cada um tem o seu caminho, e a gente deve ajudar a pessoa a fazer o caminho dela. Você diz bem quando compara a comparação a uma agressividade. Como está dizendo aí, cresça no seu ritmo. Mas alguns pais, inconscientemente, dizem,
não cresça. E por que vem essa mensagem? Geralmente, Orson, porque os pais não querem ficar sem as crianças. A criança preenche a vida dos pais. A criança dá um sentido à vida dos pais. Então, eles geralmente, deixa eu falar baixinho para você, viu, Orson? Geralmente é a mãe, viu? Você é mãe, você pode dizer, né? A gente constata isso na própria família, né? E você sendo mãe falando isso, eu fico quieto aqui, porque eu não posso falar nada. Eu tenho um depoimento, vamos dizer assim, de um cliente. A gente não é ético a gente falar do cliente se a gente der o nome, Orson. Mas Sim. para nós estudarmos, não tem problema. Então, ele disse que o pai dele saiu de casa e ele estava com 2 anos, deixou a família, e ele estava com 2 anos. A mãe sentou-se no meio da sala e começou a chorar. E ele disse que ele começou a chorar junto, que ele não estava entendendo. Ele lembra disso? Cognitivamente, não. É num processo que a gente faz, hipnótico, que a pessoa consegue lembrar. Então, ele disse que a mãe estava chorando, que ele não sabia o que estava acontecendo, e ele começou a chorar também. Mas aquele choro não passava. Aquele choro não passava. Então, chegou uma hora, ele falou, abraçou a mãe, no sentido de dar a ela um consolo. E ela abraçou e eu disse, meu homenzinho. Ou seja, a partir daquele momento, ele se sentiu responsável por substituir o pai. Que coisa, né? Então, não cresça, fica comigo, seja o meu companheiro. Então, a criança, por incrível que pareça, se atrasa no seu desenvolvimento. Apresse-se a crescer, né? Então, eu estou precisando de alguém que me ajude na vida. Orson, tudo isso é inconsciente. Tudo isso é inconsciente. Então, apresse-se a crescer. Cresça logo para você me ajudar no trabalho da vida. Então, a criança sente-se sempre na obrigação de estar responsável por prover as coisas. Ela sabe disso? Não, ela não sabe. Geralmente, Orson, uma criança de uns 3, 4 anos já toma conta de uma de 2, de um bebê. Ela se sente responsável. Então, apresse-se a crescer. Não curta a sua vida. Ajude-me a cuidar dos outros e da própria vida. Aglaé, isso também não deixa de ser uma agressividade, ou eu estou errado? É uma agressividade profunda, Orson, porque, como nós falamos de comparação, aqui existe uma ordem, no sentido de que você deve ser assim ou não. Isso não é percebido pelo indivíduo, mas conforme ele vai crescendo, conforme ele vai se desenvolvendo, essas mensagens vão ficando cada vez mais claras. Então, você falou uma coisa que eu acho primordial, é uma agressão. Eu quero crescer no meu ritmo, mas para agradar o meu pai ou a minha mãe, eu não vou crescer, eu vou ficar pequeno, vamos dizer assim, né, no meu comportamento. Agora, apresse-se a crescer. Eu não passo pelo ritmo que eu precisava fazer nas outras coisas. Eu vou correndo na frente, porque eu preciso apressar a crescer. Isso pode ser comparado a um egoísmo dos pais com relação aos filhos que precisam viver as suas fases. Como você disse na live anterior, aquele gráfico das fases da criança. Então, Orson, eu talvez não colocasse a palavra egoísmo, porque nós todos somos egoístas na evolução, no Sim, nível evolutivo em sim, que nós estamos, mas de um egoísmo inconsciente. Eu sim. quero isso, não percebo que eu estou fazendo isso, e, na realidade, eu estou fazendo e prejudicando o outro. Isso é que é mais Mais triste, grave. mais grave. Bom,
nós falamos do relógio do desenvolvimento. Quem nos ouviu vai se lembrar. Quem não nos ouviu, nós vamos explicar sobre outro ângulo. Qual ângulo agora? Dos pais. Então, o primeiro desenvolvimento é de 0 a 6 meses, ser, existir. Então, veja, Orson, como isso é importante. Neste pedaço, o indivíduo está aprendendo a ser ele mesmo, a existir, e não deve fazer mais nada. A mãe, principalmente, deve acolhê-lo. Eu vou te contar eu acho que é uma novidade, viu, Orson? É o seguinte, a criança, quando ela nasce, até uns 4 meses, mais ou menos, isso é uma conclusão de vários estudiosos, mas principalmente de Donald Winnicott. Então, ela não vê outra pessoa a não ser a mãe. Aliás, ela não vê a mãe. Ela acha que a mãe é ela, e ela é a mãe. É assim que nós começamos a nossa vida. E para que isso aconteça com sucesso, você sabe que Deus é perfeito, né? As coisas que Deus faz são sempre perfeitas. Vamos dizer assim, nos últimos momentos da gravidez, vamos dizer no 9º mês, a mãe começa uma regressão psíquica. Por que isso? Ela precisa se identificar com o filho. E ela tem autonomia para não cair nessa situação? Não tem. Quando a criança nasce, então, ela está prontinha para se dar a esse bebê. E isso demora quanto tempo? Mais ou menos os 4 meses necessários. Que coisa interessante. Você conhecia isso, Orson? Não, para mim é novidade. Então, o pai, e aí a gente já falou da outra vez do pai, mas e o pai? O pai, ele é a mãe substituta, segundo o Winnicott. É aquele que ajuda. Ele vai ser um rei daqui a pouco, viu, Orson? Só para vocês, homens, não ficarem tristes. Mas ele, quando ele troca a criança, isso, olha olha a mensagem que essa mãe está dando para essa criança. Nós mostramos. Eu fiz questão de não trocar, Orson, as imagens, porque foram escolhidas com tanto esmero para mostrar, olha a mensagem que essa mãe está dando para essa criança. Eu estou aqui do seu lado, eu estou com você, eu sou você. E é isso que a criança sente. Ela cresce confiante nessa criatura que, depois dos 4 meses, ela vai entendendo que é outra pessoa, mas até os 4 meses, não. É muito interessante porque uma foto dessa, ela transmite, a gente percebe a segurança que a criança sente, né? E só assim ela se sente segura. Ela não depende da segurança financeira, ela não depende do lar, grande ou pequeno, ela depende única e exclusivamente da dedicação da mãe. Nós estamos vivendo agora, Orson, um momento em que as mães saem, vão trabalhar para alcançar também a sua plenitude. Mas veja, é tão necessária esta fase, mas tão necessária, que a própria lei fornece à mãe 6 meses de licença para que ela fique com o bebê. Isso é uma coisa que vem também inconscientemente dos nossos legisladores, porque aí a mãe se dedica, pelo menos nesses primeiros 6 meses, única e exclusivamente à criança, pelo menos deveria. Vamos lá, para a fase 2, 6 a 18 meses. Qual é a tarefa da criança? Porque nós nos baseamos na tarefa da criança, você lembra? Sim. Agora nós vamos ver como é que ela vai ser coadjuvada pelos pais. Então, a tarefa dela é explorar o mundo em torno.
Você coloca a figura para nós, Orson? Olha, ela está interessada em tudo que está à volta dela, principalmente pelas cores, pelo movimento. Aí você pode dizer, bom, mas aí não está a mãe. Está, está. Por quê? Primeiro, a mãe precisa dar um lugar protegido para que a criança brinque. Vamos supor que a mãe esteja fazendo outro trabalho. A criança deve estar num lugar onde ela não pode sair para lugares que ela caia, não pode ter acesso a coisas que machuquem a mãozinha, ou, enfim, que a machuquem. Então, ela tem que estar super, hiper protegida para fazer essa exploração, senão ela não vai ter liberdade suficiente para descobrir o mundo em que ela está. Qual é a função dos pais nesse momento? Boa notícia, viu, Orson, que ele já começa a ver o pai. Qual é a função dos pais nesse momento? É dar proteção. Deixa a criança explorar, mas eu estou aqui, te olhando. Eu ia contar essa história, Orson, um pouquinho mais tarde, mas eu vou contar agora. Eu acho que você conhece uma história dos índios Cherokees norte-americanos, em que, para passar da adolescência para a idade adulta, o jovem tem que ficar uma noite na floresta, sentado num tronco, com os olhos vendados. Ele vai passar por essa experiência sozinho. Ele vai ouvir o barulho da mata, o andar dos animais, o piar das aves noturnas, aquele barulho das folhas, que ele não sabe se é o barulho da folha ou se é algum animal caminhando. Ele passa uma noite muito preocupado, né? Ele só pode tirar a máscara, a venda, Orson, quando ele sentir os raios de sol no rosto. Então, depois de uma noite terrível, onde ele sente tudo, ele tira a máscara. E aí ele percebe que ao seu lado, a noite inteira, estava o pai, sentado ao lado dele, protegendo. Então, essa história é muito bonita, né, Gleia? Eu conheço essa história, ela é verdadeiramente linda, essa história. Tem um fundamento moral aí gigantesco, né? Gigantesco. E por que a gente trouxe antes da hora, já que nós estamos falando do bebê de 6 meses a 18 meses? Nós trouxemos porque isso, Orson, é isso que a criança precisa sentir, que tem alguém secundando as suas experiências, ela está ali conhecendo, é fundamental, eu não sei como é que eu passo isso para o nosso ouvinte, mas é fundamental que cada uma dessas fases seja feita com carinho, até o final, com muito amor, com muita segurança. Então, essa história dos índios Cherokees mostra para nós que o pai é aquela figura, e quando eu falo pai, são os pais, que dá segurança para o crescimento da criança. Que maravilha, né, Gleia? Que maravilha. A terceira fase, Orson, é a fase de 18 meses a 3 anos, onde a criança começa a pensar. Não é bem pensar no sentido... Ela não pensava, até aí pensava, não de uma maneira clara, contínua, mas ela começa a fazer relação entre as coisas. Você quer colocar para nós a imagem, por favor? Olha, veja, ela está descobrindo que existe vida fora da vida dela, que existe vida em outros ambientes, como o peixinho que vive no ambiente aquático. E ela está fazendo esse reconhecimento, ela está relacionando as coisas. Quem está por trás disso, dando apoio a ela, mesmo sem falar nada? Os pais.
Para a criança de 3 anos, principalmente o pai, é um herói. É uma criatura que tem muito poder. E ela sentindo que o pai e a mãe estão secundando-a em todos os momentos, ela fica mais segura. Eu não sei, Orson, se eu estou conseguindo passar para o nosso ouvinte a importância dessas figuras. Está sim. É, Está sim, Aglaé, porque as figuras elas são muito claras, elas são muito expressivas, e ela transmite a ideia que você está abordando. sim. Veja bem, Orson, quando nós entramos, vamos supor que nós sejamos atores. Nós entramos no palco e vamos fazer uma peça. Nós acreditamos em nós, porque nós decoramos o papel, mas nós acreditamos no diretor que nos preparou, na pessoa que está iluminando. Então, ninguém está sozinho. Todas as experiências que nós fazemos, nós estamos acompanhados por pessoas que ninguém vê, mas que estão dentro da gente. Pai e mãe estão dentro da criança. Ela está crescendo, ela está adquirindo novas coisas porque o pai e a mãe estão presentes. E quando eu falo presentes, Orson, não significa que precisa estar ao lado fisicamente, mas precisa estar junto no que diz respeito ao psiquismo. Eu estou junto com meu filho, eu o acompanho no seu crescimento. Nessa criança, eu faria uma pergunta: o que é não cresça? Né? Eu posso responder. Não cresça seria assim: não se desenvolva, fique aí olhando o peixinho, achando o peixinho interessante, e não se desenvolva. E o que é o apressa-se a crescer? Olha, você olhou o peixinho, achou interessante, então eu vou te ensinar que existe vida aquática e que não é só esse peixinho, que existe mar. Isso é uma figura, mas é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Empurramos. A Amy Pickler, ela tem um verdadeiro pavor, vamos dizer assim, de que a gente empurre a criança para fazer aquilo que ela não quer ainda. Ela disse: todos nós vamos chegar a um ponto. Deixe a criança caminhar com as pernas dela e você auxiliando. Então, cresça no seu ritmo, eu estou com você, descubra o que você quiser, faça o que você quiser, eu te protejo, eu te ajudo, eu estou aqui do teu lado. Aglaé, quando nós empurramos uma criança, considerando a nossa pressa de que ela nos ajude, de que ela participe da nossa vida, do ponto de vista da psicologia, que tipo de transtorno vai causar no adulto de amanhã? Isso vai depender muito da personalidade, Orson. Né? Não existe assim, olha, 2 mais 2 igual a 4 em psicologia. Sim. Porque, inclusive, 2 irmãos podem ser totalmente diferentes um do outro e terem sido criados da mesma maneira. Mas o apressa-te a crescer geralmente dá uma responsabilidade que a criança ainda não está apta para ter e pode gerar uma pessoa insegura, porque ela não tem ainda capacidade de fazer aquilo que estão querendo dela, e ela vai com essa sensação, viu, Orson? Ela segue, já passou aquele momento, mas ela segue assim. Ou uma pessoa muito dura. Sou eu que sei, sou eu que vou mandar e fazer. Então, uma coisa eu posso te dizer, não existe uma consequência 2 mais 2 igual a 4, mas existem consequências. Isso que é importante. A atitude dos pais é, antes de tudo, um condutor para o desenvolvimento da criança. Podemos continuar. Isso. O 4 é de 3 a 6 anos. Identidade. Talvez algumas coisas mais importantes, Orson. Veja, a cor é igual ao ser. Então, a identidade é quando a criança toma posse do seu ser. E como é que ela manifesta isso? Ela começa a se chamar de eu. Eu quero. Não é mais Orson gosta de bala.
Orson quer água. Não, eu quero água. Eu gosto de doce. Então, é uma individualidade. Olha que importante a presença dos pais. Por quê? Porque os pais vão dar força a essa identidade. Veja, essa criança está se descobrindo como um ser à parte. Eu sou eu, só eu sou eu. É uma música muito interessante, pena que nós não conseguimos trazer a melodia, mas ela descobre, só eu sou eu. E qual é a função dos pais no só eu sou eu? Você é um ser particular, diferente de todo mundo e digno de respeito e atenção. Então, olha que importante, o pai é que vai dar a importância do eu. Só eu sou eu. Sim, e você é uma pessoa digna de atenção, carinho, amor, afeto. A gente fala isso para uma criança? Absolutamente. Mas a nossa atitude é que vai mostrar para ela: olha, eu estou te reconhecendo. Bonito isso, muito bonito de pensar nessa dimensão e nessa extensão do processo de atitude dos pais, Aglaé. Eu gostaria, inclusive, Orson, para, para reforçar a, a importância dos pais, eu gostaria, Orson, de contar uma história também de uma cliente. Ela tinha em torno de 4, 5 anos quando isso aconteceu, só que eu estava conversando com ela, já adulta. Mas, numa das nossos encontros, ela me contou essa história. Não é que ela me contou, perdão. Ela era uma pessoa, Orson, que ela tinha como se fosse uma capa, uma máscara de tristeza. Todos percebiam. É interessante, é como se ela tivesse um véu no rosto. E era uma pessoa muito triste e tal. Então, um dia nós fizemos uma vivência. E nessa vivência, ela declarou que ela tinha muita mágoa, porque o pai batia muito nela. E parece que batia mais nela do que nos outros. Então, ela teve essa vivência, e nessa vivência ela percebeu que, enquanto o pai batia, ela percebeu o pensamento do pai. Qual é o pensamento do pai? Essa menina é corajosa, essa menina vai longe, porque ela sabe ser ela mesma. Olha como ela não se dobra, porque ela disse que não chorava. Então, ele pensava, olha como ela não se dobra, fui eu que ensinei essa menina a ser corajosa desse jeito, e ela vai vencer na vida. Olha, Orson, ela chorou muito. No meu consultório tinha um banheiro, eu pedi para ela ir lavar o rosto. Quando ela voltou, aquele véu de tristeza tinha saído do rosto dela. E eu pensei, isso é imediato. Não. Eu convivi com ela muitos anos. Nunca mais aquele véu de tristeza voltou para o seu rosto. Por quê? Porque ela descobriu que o pai valorizava ela, que achava que era... Isto aconteceu numa vivência, numa terapia. Antes ela não sabia, porque o pai não falou isso para ela, foi apenas, ele pensou apenas. Ela não sabia porque não é uma coisa consciente. O pai não falou nada. Ela entrou na energia, porque fica guardado dentro da gente, Orson. Sim. Ela entrou nessa energia e descobriu que o pai estava admirando. Enquanto ele estava batendo, que parecia que era uma coisa de desprestígio, ele estava admirado com a coragem dela. Dali para frente, ela mudou a vida. Eu queria que você soubesse que isso é totalmente verdade. Ela sentia um calor nas mãos, não sabia o que era. Acabou descobrindo que esse calor nas mãos era talvez um excesso de energia. Ela foi aprender a fazer massagem, virou massagista de primeira, e isso chegou a influenciar no lar dela, porque o marido tinha feito só até o 3º ano de engenharia, terminou a faculdade, foi trabalhar como engenheiro, e a vida deles mudou a partir disso.
Então, eu queria dizer para você que há muita coisa, entre aspas, escondida dentro de nós, que vem da infância e que nós carregamos como aquele fardo. Ela se achava uma pessoa não querida, porque o pai batia nela, então ela achava que ele não gostava, e na realidade ele tinha dentro dele uma admiração por aquilo que ela era e continuou sendo. Que bonito, hein, Aglaé? São histórias reais que nos fazem entender a vida, né? Então, estamos aí no relógio do desenvolvimento, falando sobre atitude de paz. Se você chegou agora, nós estamos conversando com a Aglaé Silveira. Este é o episódio número 3 da série de preparo, reunião de pais, para enfatizar a responsabilidade e a importância da tarefa dos pais na educação dos filhos. Vamos para o item número 5, Aglaé. Antes de irmos para o item 5, volta só um pouquinho. Sim. Você quer que volte na imagem? Não, pode ficar só aí. Nesses 6, 7 anos, porque nós estamos colocando, a Pâmela estudou 10 anos, né? Então, há muita verdade em tudo isso. Mas nós temos em outras escolas a colocação de que 7 anos é a idade limite para que a criança encarne, para que ela se apodere, vamos dizer assim, do seu corpo. Então, aí, fora a identidade, ou melhor, na identidade, na individualidade, nós vamos ver que a criança toma conta do corpo que ela está usando, da identidade que ela tem. Aos 7 anos, eu posso usar o termo, ela aterra, ela vem realmente para o planeta onde ela está, porque até aí ela estava fazendo aquisições outras. Então, aos 7 anos, ela põe os 2 pezinhos no chão. Podemos continuar agora. Muito bem. 6 a 12 anos. É a época de habilidades, do executar. Veja, Orson, nós já falamos isso no nosso encontro passado, mas há sabiamente uma repetição. Então, veja, a identidade é uma repetição do ser, muito mais profunda e muito mais consciente. A habilidade é uma repetição do fazer. No fazer, a criança está explorando. No habilidade, ela está fazendo, executando aquilo que ela explorou. Você e os nossos ouvintes, poderiam dizer, mas por que a habilidade não vem em seguida do fazer? Ela explora e depois executa. Não, as coisas têm que ser... como é que a palavra? Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo, sem dúvida. Mas sabe quando você coloca alguma coisa suspensa num líquido e que ela demora um tempo para... né? Tem até um nome, eu estou esquecendo. Para sossegar? Muito bem. O explorar tem um tempo em que ele está entrando na criança, está decantando. Aí sim vem o executar. E o executar é muito gostoso porque a criança começa a fazer do jeito dela. Vamos lembrar aquele não cresça e o apresse-te a crescer? O não cresça, a criança vai sempre segurar de tal forma que ela vai olhar para o pai, para a mãe, o que eu estou fazendo está agradando vocês? É assim mesmo que eu devo fazer? Quer dizer, ela não está fazendo do jeito dela. Ou então, faz de uma forma rápida, sem cuidado, sem capricho, para fazer logo. Eu apresso-te a crescer. Olha, Orson, eu não sei como dizer para você, para os nossos ouvintes, como é importante essas mensagens não verbais. Cresça no seu ritmo, não cresça, apressa-te a crescer. Isso vai definir o ritmo, não só o ritmo de crescimento da pessoa, mas principalmente o como ela vai fazer.
Se ela tem que fazer rápido, ela não pode ser uma pessoa caprichosa. Aí alguém vai dizer, imagina, mas se uma pessoa é caprichosa, ela vai ser caprichosa a vida inteira. Não. Isso vem com o tempo, com a experiência. Ela vai deixar de ser caprichosa para ser rápida. Por quê? Porque é isso que os pais querem dela. Né? Então, vamos ver. Isso. Eu vou fazer, nem que eu leve um choque, mas eu vou fazer as coisas rapidamente. Está aí, né? Então, eu vou, não importa se eu levo choque, mas eu vou fazer. Ou então, eu faço antes da hora, antes de estar preparado, né? Porque é gostoso que a mamãe veja que eu não sei fazer. Isso tudo é consciente? Não, não é consciente. É no inconsciente profundo. Mas eu gostaria que você voltasse para o círculo, Orson. Isso. Porque tem uma coisa muito, muito, muito importante. Para passar para o outro círculo, para o outro, põe só um número, por favor, Orson, só o 6. Não, o número 6. Aí. Para passar para o número 6, vai acontecer uma revolução íntima. Talvez a maior revolução, Orson, que a gente possa ter nesta encarnação. O que acontece? Acontece que a glândula epífise, que era chamada glândula da infância, ela murcha, fisicamente falando, e dá oportunidade a que os hormônios sexuais comecem a ser fabricados. Ora, qual é a importância no psiquismo? É o seguinte, os hormônios sexuais apagam metade das lembranças, não é? Que a criança tem. Lembranças conscientes? Não. Então, por que isso acontece? Porque ela vai entrar agora numa fase em que ela vai começar a pesquisar e a entender as mensagens que ela trouxe. Então, nós brincamos e dizemos que quando a pessoa encarna, Orson, ela deixa na alfândega da vida uma mala com todas as suas experiências passadas e traz uma mala vazia. Quando chega nos 12, 13, 14 anos, que a epífise permite que os hormônios sexuais apaguem metade das lembranças, vamos dizer assim, é porque vai entrar as lembranças do passado. Então, eu não sou mais uma criança que não tem o passado, porque até os 12 anos, a criança vive a sua realidade atual. Aí ela vai começar a viver a sua realidade atual com a sensação do que ela já foi no passado. Então, isso é muito, muito, muito importante. E qual o papel dos pais? Ela vai regenerar. O que é regenerar? Ela vai dar uma passadinha pelo ser, pelo fazer, pelo pensar, pela identidade, pela habilidade, e vai aprender a abstrair. O que quer dizer abstrair? É pensar abstratamente, é se lançar para o futuro. Isso só acontece na adolescência, até os 18 anos. Qual é a importância dos pais? Bom, devagarinho, os pais estão sendo cada vez mais companheiros de viagem. A criança precisa sentir, o jovem precisa sentir a segurança e o amor dos pais. Aí alguém pode pensar assim, mas o jovem é tão rebelde. Orson, querido, na rebeldia está a necessidade do amor. Porque nós não vamos... Que coisa, hein? Os pais pensam assim, ele é muito rebelde, ele não precisa de mim, ele toma atitudes drásticas. A rebeldia, se nós fôssemos fazer
matematicamente, vamos, é assim, rebeldia igual necessidade de amor, de proteção. Quanto mais a criança, ou o jovem, melhor dizendo, porque se você quiser ofender um jovem, chame ele de criança. É verdade. Então ele põe assim, eu preciso de segurança. E como é que vem a segurança? Através da compreensão dos meus pais. Eu não sei se eu estou conseguindo passar aquilo que eu gostaria, Orson, mas neste momento em que está se aproximando a fase adulta, é onde a criança mais sente tudo que ela recebeu dos pais. Lembra que eu falei para você? Aliás, vamos só um pouquinho para frente, a setinha. Bom, aí é a figura. O que essa jovenzinha está mostrando para os pais? Ela está demonstrando aí uma certa rebeldia, né, para os pais. Não está concordando. Não está concordando, não. Não está concordando e nem quer concordar. Se fala, veste o vestido azul, ela vai vestir o vermelho, você não tenha dúvida. Então, ela não está concordando. E o que ela está querendo, no fundo? É o que eu falei para você. Amor. Amor. E você vai me dizer, Aglaê, mas essa fisionomia não tem nada de amor. Não, só um pouquinho, volta um pouquinho, olha só. Não tem nada de amor. Sabe onde está o amor? Olha só. A necessidade de amor está escondida atrás da rebeldia. Que coisa interessante, né? Sabe? Ela espera que os pais lhe deem segurança para que ela seja ela mesma. Então, ela se põe, ela se coloca contra os pais, né? Veja, na próxima. Nós vamos ver, não, na próxima. É isso. Nós vamos ver que, entre eles têm bastante camaradagem, mas com os pais, não, porque eles precisam ser diferentes. Você é um, eu sou outra pessoa. Então, se você quer que eu me vista com roupas largas, eu vou vestir com roupa justa, que é para dizer, eu faço o que eu quero porque eu sou eu. Veja que interessante. Por trás da rebeldia está a necessidade de ser eu e a vontade de que os pais estejam juntos. Olha que interessante. Dando amor. Até essa idade, eles ficaram totalmente submissos aos pais. Agora, eles querem uma autoafirmação, inclusive, né, Aglaé? Sem dúvida, sem dúvida. E uns mais, outros menos, porque os espíritos... Eu vou contar um segredo para você, Orson. Os espíritos mais evoluídos são mais tranquilos, porque eles têm mais segurança do que eles são. Você acaba de denunciar a minha inferioridade. Eu acabo de denunciar a sua maravilhosa personalidade, porque do jeito que você constrói, do jeito que você faz as coisas, só podia... Acho que você foi um garoto bastante rebelde, não é? Foi. Mas para fazer tudo que você está fazendo hoje, só com muita rebeldia no sentido da adolescência. Mas eu gostaria que você passasse isso, essa... Quando nós falamos regenerar, Orson, nós estamos dizendo que vai partir do ser uma revisão. Ser, fazer, pensar, identidade, habilidade. Isso é regenerar. Ele vai dar uma passada, isso inconscientemente, né? Para poder abstrair. Ok? Então, depois disso, o que ele pode fazer? Então, isso, ele vai sair do círculo. Mas, Orson, eu gostaria de ficar mais um pouquinho aí nesse círculo e dizer que isso é a base do nosso crescimento. É a base. Pais, vocês são importantíssimos para que isso aconteça. Sem a sua presença, sem o seu amor,
sem a sua dedicação, isso não acontece de uma forma harmônica. A criança, o adolescente, o jovem, precisa de você. Pai, ele precisa de você. E eu não estou falando isso para aumentar a sua responsabilidade, não, mas para te conscientizar de como você é importante. Quando eu digo pais, é pai e mãe. Como você é importante. Como você, nesse drama, você tem um papel fundamental, que é dar a esse indivíduo segurança para que ele desenvolva tudo aquilo que ele planejou no plano espiritual para fazer aqui na Terra. Eu gostaria, Orson, até que você me dissesse o que você, ouvindo tudo isso, pensa. Olha, Glei, ouvindo todas essas apreciações, nesses estágios consecutivos, a gente chega à conclusão que nós, os pais, não temos maturidade para lidar com isso. Nos falta sabedoria para lidar. Daí a importância de fazer um debate como esse, de mostrar isso, fazer os pais pensarmos, como já te disse em ocasião anterior, quando a gente é pai, a gente não tem experiência, a gente não sabe como agir, a gente vai adquirir esse conhecimento depois que os filhos já estão crescidos e os prejuízos já foram causados. Sabe, Orson, nós como sociedade, estamos começando a acordar. Veja, há muitos lugares que dá encontro de casais, de noivos, para que a pessoa saiba, reflita o que é o casamento, porque o casamento é uma responsabilidade muito grande que a gente assume. Então, já tem cursos. Então, o que eu diria? Que cada vez mais nós deveríamos instituir curso para pais. Então, aqueles que se candidatam a ser pais precisavam ouvir tudo isso que eu te falei e mais coisas. Sim, por isso é que esse material estará reunido, está à disposição aqui na plataforma do trabalho de educação da Agenda Espírita Brasil, que nós disponibilizamos essa live e depois ela entra no acervo da educação que você encontra na Agenda Espírita Brasil. Você se cadastrando lá, você terá acesso a todo esse material reunido, catalogado, distribuído. Isso é de máxima importância para todos nós. Eu não sei se seria interessante, Orson, falar o que eu vou dizer agora, mas nós temos um grupo, e nesse grupo nós estamos estudando, né, levantando alguns dados para ver o que seria mais importante a gente levar para as pessoas, não é isso? Isso. Você chegou a ler a observação que o Leonardo é um dos nossos companheiros, fez com relação ao trabalho da Rogéria, que a Rogéria levantou todos em números, tudo que as pessoas disseram para nós. Você chegou a ver? Isso. Para quem está nos ouvindo, a Agenda Espírita Brasil fez uma pesquisa com os pais e evangelizadores de todo o país. 350 pessoas responderam à pesquisa. E nessa pesquisa foram elencados vários itens sobre as dificuldades e carências que evangelizadores, educadores e mesmo os pais apresentam. E teve uma grande porcentagem afirmando que a grande dificuldade é a interação familiar. E aí a Rogéria fez uma observação sobre esta pesquisa, o resultado dessa pesquisa, e o Leonardo apresentou, né, a sua consideração sobre isso. Então, muito importante aquela consideração. Eu não me lembro exatamente os termos que ele usou, Agley, mas foi muito importante, eu não me lembro exatamente os termos que ele usou, mas foi muito importante porque está havendo uma grande busca, um grande interesse para que esse material esteja disponível e fazendo os pais refletirem. Eu nem sei se isso seria interessante falar, Orson, mas eu citei
pelo seguinte, a Rogéria levantou, como você mesmo falou, que a maior dificuldade que as pessoas apresentaram é a interação familiar. E o Leonardo, que é outro companheiro, desculpa, viu, gente, eu estou citando aí os companheiros, nem sei se é ético, mas o Leonardo, então, falou, puxa, eu não imaginei que a maior dificuldade fosse essa. Então, eu respondi ao Leonardo dizendo que esta é realmente a maior dificuldade e que, por isso, que a gente precisa trabalhar com os pais, porque é a mesma coisa que você abrir uma escola, Orson, e não ter professores. Nós queremos informar aos amigos que estão nos ouvindo, né, que existe uma equipe de educadores reunidos. A Rogéria, aqui citada, é uma educadora também. O Leonardo, embora não seja um educador, faz parte da equipe, é pai de 2 meninas também. Ele faz parte da equipe de logística dessa plataforma que brevemente, quando você estiver vendo aqui, talvez não esteja em pleno funcionamento, mas está em pleno andamento, estão em pleno andamento as providências, e nós temos um grupo deste pessoal que está atuando e está preparando esse material. Inclusive, estas lives gravadas com a nossa Glaê já é parte desse programa em andamento. Eu gostaria de dizer, Orson, que por que nós temos esse grupo? Justamente porque nós estamos preocupados com essa nova geração que está chegando e está mostrando que está precisando de apoio. E nós estamos, então, reunidos, trabalhando, e essa nossa conversa, Orson, principalmente a de hoje, que talvez possa parecer até uma repetição para os nossos ouvintes, mas não. Eu preferi trazer, inclusive, as mesmas figuras para nós pensarmos o seguinte: o desenvolvimento é importante, esse relógio do desenvolvimento é fundamental, mas e os coadjuvantes? E os pais? Se eles não estiverem presentes, e mais ainda, Orson, se eles não estiverem conscientes, nós vamos ter grandes prejuízos para que o adulto seja uma pessoa segura de si. Ele possa saber o que ele quer e, mais do que isso, fazer o que ele quer com segurança. Aí ele não vai mais olhar para trás para ver se existe o pai ou a mãe, mas ele vai sentir esse pai e essa mãe dentro dele como um incentivo para, vá, meu filho, você tem condições. Né? Muito Então, bem, eu te pediria para você mostrar só os 18 anos, que é quando a gente sai do círculo. Foi muito importante termos citado, sim, o grupo da educação, até para fortalecer esse trabalho em andamento, né? Um trabalho maravilhoso. Então, o sétimo, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 anos, a gente não pôs no final, né? No final, porque não tem final, viu, Orson? Tem gente que ainda não é adulto aos 50 anos. Mas por que eu pus 18? Porque daí a pessoa é responsável por si. Ela vai estar, entre aspas, Orson, sozinha, porque é claro que a unidade familiar é muito importante. Eu te pediria licença, inclusive, se você concordar, em apresentar para os nossos ouvintes, numa outra oportunidade, a importância dos avós. Nós faremos uma live específica depois sobre os avós. Porque os avós têm uma importância fundamental, não só para os netos, como para os pais. Pode continuar, viu, Orson? Você colocou o 7.1, tudo bem, são os adultos. Isso. A execução, realizar, é a parte de execução. Pode ir passando, eu vou só dar uma... Pode passar. O que é a execução? A execução é eu fazer aquilo pelo qual eu me preparei. Essa senhora se preparou para dar aula. Muito bem. Será que tem importância para ela, Orson? Volta um pouquinho, por favor, querido. Desculpa, eu fico nesse vai e vem. Mais um pouquinho. Ninguém está vendo, Orson.
Mas por trás dessa mulher, exercendo a sua profissão, tem um ser, tem um fazer, tem um pensar, tem uma identidade, tem uma habilidade, tem um regenerar e tem os pais. Os pais são os coadjuvantes, são eles que dão forma a esse círculo. Que beleza, não? Que maravilha, né? Então, você olha aquela professora, por trás dessa mulher que você está vendo, segura ou não, contente ou não, alegre ou triste, tem a formação. E nessa formação eu coloco como principais atores os pais. É toda uma história que se desdobra. Qualquer pessoa tem uma história, né, Glei? Todos nós, todos nós. Cada um interpreta do seu jeito. Esse aí é uma pessoa, um médico, vamos dizer assim, estudando, aperfeiçoando o seu trabalho. Atrás dele tem tudo aquilo que nós vimos. Se ele teve uma infância segura, se ele teve apoio, ele vai ser um homem seguro de si. Olha aqui, eu não estou exagerando, Orson, eu queria que você soubesse isso. Eu não estou exagerando. A presença dos pais é fundamental. O que é reciclar que você pôs aí? Vamos ver. É porque depois de tudo isso, você já pode pegar uma criança e começar a ser o pai. Eu falei do pai, olha ele aí. Olha ele dando apoio, segurança a um outro serzinho. Vamos começar uma outra etapa, né? Não é só esse. Isso. A criança cresceu, ele está ensinando a criança a fazer. Olha que importância que tem esta figura na vida dessa criança. Então, nós falamos novamente, Orson, pai é fundamental. E nós viemos aqui para fazer exatamente isso. Sejam pais, fiquem felizes porque Deus, o nosso Criador, confiou em você, deu a você um filho dele para você orientar. Então, esse é o nosso círculo, e nós vamos para a fase 7.2, que são os idosos, que são os avós, nem sempre idosos. Eu sei de um avô, que eu não vou falar o nome dele, que é Orson Peter Carrara, que é super jovem e já tem netos. Então, vai revisar. Eu peço licença, olha, aí estão eles. Eu peço licença para, da próxima vez, Orson, nós falamos da importância dos pais hoje. Nós vamos falar da importância dessas criaturas, dos avós da nossa vida. Então, olha, na próxima live nós vamos falar de nós mesmos, né, Aglaia? Isso, numa terceira fase. Estamos aqui numa primeira fase com as crianças. Estivemos na segunda fase como pais. E na terceira, avós. Eu vou falar de mim. Você não, viu, Orson? Você é uma exceção que confirma a regra. É um avô jovem. O mais interessante é que esta série de lives abre precedente para muitos outros assuntos, como ciúme, como brigas, como brincadeiras. Tem muita coisa pela frente, né, Clay? Muita coisa. A gente deixa até uma pergunta no ar. Por que será que a criança tem ciúme uma da outra? Isso. Nós vamos chegar lá. Vai ter uma live sobre ciúme também. Vai. Nós agradecemos, inclusive, Orson, a oportunidade que você nos deu e pedimos aos pais, olhem para esse círculo, coloquem-se nele. Vocês, primeiro, são as crianças. Em segundo, vocês são aqueles adultos que estão orientando as crianças. E depois, põe um pouquinho de açúcar, não muito, senão mela, nós vamos ser avós. Tudo isso porque Deus, nosso Pai, é tão bom que ele fala assim, você vai evoluir, mas não vai evoluir sozinho. Você vai evoluir de mãos dadas com os outros meus filhos. Então, eu te permito que você seja pai de um, neto do outro,
para você trabalhar na cocriação dos espíritos que são meus filhos. Esse é o nosso professor, Emerson. Deixemos-nos impregnar pelo exemplo maior de conduta e de apoio para as nossas vidas, desafios, realizações. A Aglaé destacou um ponto muito importante nessas 3 lives que nós fizemos, esses 3 episódios. Jesus comanda o planejamento reencarnatório de cada um de nós e confiou a cada um de nós os filhos para que os encaminhemos à sua sabedoria, à sua grandeza, à sua bondade, à sua presença no planeta. Obrigado, Senhor. Aglaé, suas palavras finais. Eu estou assim, bastante emocionada com as suas palavras, Orson, e eu diria o seguinte, talvez voltando a uma coisa muito primária diante da figura de Jesus. Mas eu queria dizer para você que naquela história do jovenzinho Cherokee, o pai está ao lado dele o tempo todo. Pois eu queria dizer para você que o pai está, Deus Pai, está ao nosso lado o tempo todo. Vai fazer barulho na floresta, nós vamos pensar que há animais ferozes, que vai acontecer alguma coisa. Mas quando nós damos conta, está ao nosso lado Deus, nosso Pai. E como ele fica ao nosso lado? Justamente na figura do nosso mestre, que nos orientou e que não esperou para vir pessoalmente nos dizer como é amar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, são as nossas desculpa, eu estou bem emocionada, são as nossas diretrizes para que nós possamos seguir da melhor maneira possível, fazendo o melhor que nós pudermos, sem nos acusar, apenas sabendo que nós somos amados. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que nos acompanhou, e deixamos aí, encerrando a nossa conversa, a figura magistral que deve estar em nosso coração, também na tarefa educativa. Até a próxima semana. Fiquem bem.